Boa noite. Nós vamos tratar de um novo método de determinação de furano em cerveja utilizando a cromatografia gasosa com detector de ionização de chão. Aqui são os tópicos que vão ser abordados por nós nessa apresentação. E aqui o artigo onde é empregado esse método. Bom, o furano ele é encontrado em alimentos que foram tratados termicamente em embalagens seladas e foram encontrados em carnes, nozes, cafés e na cerveja a qual a gente vai apresentar aqui, onde vai ser realizada a detecção do furano. Bom, o furano ele é uma substância com potencial cancerígeno para a saúde humana e por conta desse motivo é necessário um método rápido e rotineiro e eficaz, obviamente, que consiga realizar essa detecção do furano na cerveja, mas em qualquer outro alimento. Bom, nós temos já algumas técnicas que fizeram a detecção do furano na cerveja. Uma delas, primeira publicada pela FDA em 2004, que é utilizando a técnica de headspace, onde é realizada uma amostra, é feito o aquecimento dela, onde ela libera substâncias voláteis, que é realizada a detecção dessa substância. Outro do método microextração em fase sólida, em que uma agulha revestida de polímero é exposta a um espaço de vapor, onde essas substâncias voláteis também são detectadas através dela. E uma técnica mais recentemente utilizada é a cromatografia gasosa em detector de massa, que também ela é bastante eficaz, ela traz uma recuperação para a gente de 90%, mas aqui nessa apresentação, nesse artigo, nesse método, a gente vai trazer, vai elaborar e otimizar um método simples, que é o método de headspace com a cromatografia gasosa capilar com o detector de ionização de chão. Aqui são os equipamentos que foram utilizados, esse aqui o cromatógrafo, e aqui as duas funções trabalhando juntos, tanto a cromatografia gasosa quanto a detecção de ionização de chão. E aqui o injetor split, que é onde é injetada a amostra, no caso, o nosso furano da cerveja. Vamos para a parte experimental. Além dos equipamentos que já foram apresentados pelo Luan, nós temos também a amostra, que ela foi utilizada da cerveja Pilsner, vinda da República Tcheca. E como substâncias complementares, temos o sulfeto de tilmetila, que foi utilizado como método de quantificação padrão interno, e o sulfato de amônio, que foi utilizado para vaporizar a amostra para realizar o ensaio. O furano, 99% de pureza, que foi utilizado para a construção da curva de calibração. E o hélio, que foi utilizado como gás de arraste. Bom, inicialmente, a temperatura da coluna cromatográfica foi aquecida até 47 graus e mantida em até 0,7 minutos após a injeção da amostra. Então, seguiu-se um gradiente de temperatura de 30 graus Celsius por minuto até chegar em 200 graus Celsius, e a temperatura constante foi mantida por 6 minutos. Assim, a amostra, que foi
foi de 600 microlitros, foi injetada no modo split com uma proporção de 1:10 e, neste momento, a temperatura do injetor e do detector eram iguais em 220 graus Celsius. O hélio, que no caso é o gás de Rasch, ele estava numa pressão de 200 kPa a uma temperatura de 120 graus Celsius. Bom, um dos motivos para se entender, se estudar um novo método que fosse um pouco mais eficaz e mais rápido, foi a questão da temperatura, onde temperaturas elevadas na realização do ensaio acabavam sendo desnecessárias e não era tão eficaz para a detecção do furano. Então, foram realizados ensaios para entender a concentração do furano na fase de incubação. Então, ele verificou que de um aumento de 30 graus Celsius até 70 graus Celsius, o furano ele aumentava em cerca de 50%. Então, para evitar esse possível aumento no teor de furano, pela sua formação, a temperatura foi mantida em 50 graus Celsius para os demais experimentos. Para a preparação das amostras de interesse, foram preparadas soluções padrão de analitos de solução de etanol 5%. Então, a curva de calibração foi construída a partir de uma faixa de 0,936 a 18,72 microgramas por litro. E com a construção dessa curva, encontrou-se um coeficiente de correlação de 0,999 a partir da regressão linear. Assim, caracterizando que a curva característica é confiável e representa a linearidade. A precisão do método ela foi verificada e primeiro foi medido o teor de furano em 5 amostras de cerveja pura e em seguida elas foram enriquecidas pelo furano puro, na concentração de 4,7 microgramas por litro e 18,7 microgramas por litro. A recuperação do furano atingiu 85% e 91%, respectivamente. A repetibilidade do método ele foi determinada a partir do procedimento repetido por 5 vezes e em um dia de amostra dessa mesma cerveja, que foi enriquecida com furano em 2 níveis diferentes de concentração, um com 2,7 microgramas por litro e o outro com 12,8 microgramas por litro. Os desvios padrão encontrados foram de 7,2% e 5,5%, respectivamente. Aqui, partindo para os resultados, nós temos na figura apresentada o cromatograma encontrado a partir dos resultados obtidos pelos ensaios do artigo. O cromatograma ele destaca a eficácia na separação de furano a partir do sulfeto de dimetilo. No gráfico em si, a gente consegue ver que o eixo X, que é o que representa o tempo de tensão de cada componente, que cada componente leva para viajar na coluna cromatográfica, e o eixo X representa a intensidade do sinal do detector, ou seja, foi uma detecção eficaz, né? Então conseguiu-se identificar exatamente cada pico e também foi possível notar a repetibilidade dos tempos de tensão, que foi confirmada com 13 medições e na mesma amostra. Então, revelando que realmente a reprodutibilidade é superior de 0,2% nos desvios padrão relativos para furano.
furano e sulfeto de dimetilo. O teor determinado do furano nas 55 amostras variou de 0,2 a 5,1 microgramas por litro, correspondendo aos encontrados pela teoria. Bom, então a conclusão, este estudo mostrou que o método de Headspace, somado à cromatografia gasosa para a determinação do furano em cerveja, usando o sulfeto de etimetila como padrão interno, apresenta um procedimento confiável, rápido e adequado para as análises de rotina. Ou seja, a aplicação do sulfeto de etimetila como padrão permite o uso de um detector de ionização de chama convencional, barato e sendo mais acessível para a realização desses ensaios. É isso, agradecemos a atenção.